Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Corte do Carvalho e aquele recado de sempre, né? Se gostarem do conteúdo, por favor, deixem um like, se inscrevam, compartilhem, ativem as notificações para não perderem nenhum vídeo, podem ficar à vontade aí na seção dos comentários. E se tem uma coisa que eu nunca gostei, cara, foi o carnaval, tá? Eu já fui algumas vezes, principalmente pro tal bloco das Muriguetes que tem aqui na Bahia. O carnaval aqui ele é muito forte na Bahia, principalmente, né? Eu acho que é inclusive onde o carnaval é referência e mais levado, entre aspas, a sério. E esse tal bloco das Muriguetes, mano, ele é muito engraçado porque os homens deliberadamente se vestem de mulheres, tá? Pra pegar mulher. Então, assim, o cara, ele pega as roupas da mãe, ou sei lá, e ele vai travestido, né, mesmo não sendo a opção dele, não sendo a identificação dele, né? Pra esse tal local. Então já é uma bela de uma domesticação aí dos caras. E aí é sempre aquela coisa, né, mano? Pô, teve até aquele caso da Bahia que teve uma briga onde o cara meteu-lhe o punho na cara da mulher lá e saiu no jornal, cara. Foi o frame perfeito, assim, um quadro legal. E veja só, na última vez que eu fui pro carnaval, isso foi em 2019, eu ainda estava com a minha ex, né? Ainda estava dentro de um relacionamento. E eu fui com ela pra esse tal do Bloco das Muriguetes. É óbvio que eu não fui vestido de mulher, né? Mas a primeira dama estava fantasiada, né? Fantasiada de fadinha, sabe? Com aquelas asinhas nas costas, varinha de condão, anteninhas e tal. Então tá aí uma grande red flag, né, mano? Ela curtia carnaval, ela adorava carnaval. E o mais engraçado é que ela estava super ansiosa. Ela já estava falando em dezembro da fantasia que ela ia usar no carnaval e etc. E, óbvio, as mulheres adoram o carnaval porque, bom, é uma compatibilidade com o âmago delas, né? O ambiente do carnaval tem uma compatibilidade com a característica inerentemente feminina, certo? E elas adoram aquele ambiente, é claro, porque elas são muito cobiçadas, né? Tem músicas de efeito alucinógeno, que é a música de baixa frequência, né? Como eu já fiz vídeo falando, né, de por que músicas de baixa frequência atraem mais o cérebro feminino. As músicas de baixíssima frequência têm efeito alucinógeno mesmo, tá? E existem pesquisas a respeito disso, mas eu acredito que eu não preciso nem linkar aqui na descrição, porque vocês já sentiram isso, né? E vocês acham facilmente aí no Google, não tem Shadowban quanto a isso. Mas vocês já sentiram esse efeito alucinógeno numa balada, numa festa, no carnaval. Cara, músicas de baixa ou alta frequência, né, de muita alta frequência, podem levar uma pessoa a literalmente desmaiar, tá? Então, na frequência certa ali faz você ter efeitos alucinógenos. Então, é sim uma droga auditiva, tá? Que é claro, unida a outras drogas que a galera usa lá, mais frequentemente as lícitas, né? Como álcool e cigarro, meu irmão, você tem drogas de todo o tipo, tá? Você tem drogas olfativas com os feromônios ali, algumas inaláveis. Essas daí já vão ser ilícitas, né? Como tá todo mundo ali junto, aquele suorzão, aquela loucura, é uma droga olfativa ali também, né? Feromônios, todo mundo, como diria o Epifania, né? Fedendo a sexo. Isso, obviamente, mexe com a mente do ser humano. Você tem ali a música de baixíssima frequência, você tem drogas palatáveis também, são aquelas que você ingere. Você tem drogas visuais, tá? É um monte de mulher de pouca roupa ali. Isso para o homem é um entorpecente, isso é claro. E é claro, você tem as drogas táteis, que é aquele suorzão, todo mundo junto, todo mundo se pegando e tal. É a famosa pipoca, né, irmão? Todo mundo pulando, uma loucura. Então, naquele ambiente, você está 200% do tempo e com 200% do corpo entorpecido, tá? E é exatamente por isso que atrai tanto a galera aqui do Brasil. A vida do Brasil ela é extremamente árdua, tá? E é por isso que aqui dizem também que o ano só começa depois do carnaval. Cara, é um anestésico. O carnaval é o grande anestésico do povo, né? O famoso analgésico, que também é uma droga, diga-se de passagem. E aqui na minha cidade uma vez, como em várias outras cidades do Brasil, tiveram várias polêmicas assim de prefeitos corruptos serem eleitos só porque eles iam financiar o carnaval, né? E faltando financiamento do governo para várias obras de suma importância, mas gastando pra caramba no carnaval, porque as pessoas querem isso, né? As pessoas preferem o tal do carnaval do que exigir mínima responsabilidade ali do governo. Então, nessas vezes que eu fui ao carnaval, nessas pouquíssimas vezes, 4 ou 5 ao longo de toda a minha vida, eu nunca me senti à vontade, eu nunca gostei daquilo ali. Eu ia mais por pressão social mesmo, porque eu era um adolescente, um jovem adulto e não tinha muita coisa na cabeça.
Eu nunca gostei de dançar, né? Eu mesmo pular ou coisa do gênero, nunca gostei de multidão. Mas eu percebi ali por que o carnaval ele é um ambiente, como qualquer outro no nosso mundo moderno, né? Exclusivamente feminino, basicamente, cara. Os homens que estão ali no geral, eles estão ali porque tem uma concentração alta de mulheres e eles estão interessados nisso, tá? Festas, baladas no geral, grandes shows, não tem concentração de homens se não houver uma grande concentração de mulheres. E é exatamente por isso que, por mais que já tenha passado na lei, que é crime cobrar preços diferentes por sexo, ainda assim, ninguém faz valer essa lei, nem mesmo o Estado persegue estabelecimentos que descumprem essa lei, porque sabem que o estabelecimento vai acabar fechando e isso vai ferrar completamente a economia até da cidade mesmo, né, das casas de show em geral. Então é mais uma lei que as mulheres passaram, por incrível que pareça, e é descumprido também pelas próprias mulheres, né? Nada novo debaixo do sol, a gente tem centenas de leis como essa no nosso código. É uma lei completamente unilateral que é só usada em caso de benefício para o homem, né? Ou malefício para a mulher, tanto faz. Então, cara, 95% dos homens ali, heterossexuais falando, é claro, vão pro carnaval pra pegar mulher, tá? E não precisa de um gênio para chegar a essa conclusão. Isso, é claro, gera assim, uma certa... aquela enantiodromia, né, que o Epifania falou brilhantemente. Ele até citou o caso de um ouvinte que ele tinha esse ressentimento com o hedonismo. Ele sentia que ao estar em casa, sem ir pra festa, sem beijar na boca e sem participar da promiscuidade em geral, ele estava perdendo tempo, né? Ele estava desperdiçando a juventude dele. Isso, é claro, exclusivamente por conta de uma pressão social, porque as pessoas que ele admira, os adultos, os guardiões dele, provavelmente diziam isso muito a ele. Ele vê isso repetido na mídia, né, na internet e tudo mais. Isso entra na cabeça do jovem e ele acha que esse pensamento é dele. Como eu já falei, né, cito sempre Carl Gustav Jung. Até que você se torne consciente, o seu inconsciente vai domar a sua vida e você vai achar que é livre-arbítrio, que é o destino ou coisa do gênero. Porém, quando esse mesmo ouvinte ia para esses ambientes, né, ele tinha a famosa ressaca moral. Ele se sentia mal, por quê? Porque era a verdadeira identidade dele em conflito com o ego, né? O ego é a projeção que você tem de si mesmo, a projeção social, é como você acha que você é para a sociedade e como você acha que tem que agir para a sociedade. Então o ego ele é muito adequado ao meio. Já o alter ego, ele é o conselheiro do ego, né? Como diria Freud. Ele é o que vai tentar frear o ego ali para agir de uma maneira onde o cara possa tancar a própria falsidade social dele, né? Então é muito comum que os homens hoje virem o próprio ego, sem ouvir o alter ego ou o superego. Ele vira só a projeção social que ele acha que tem que ser, né, o que as pessoas querem dele, e aí ele vai e vive isso, cara. Ele se torna isso, já não é mais uma projeção. E aí o ego domina o superego, né? O cara já não tem mais ali um contrabalanceamento. Ele já não tem mais nenhum resquício de individualidade, né? No que eu disse da Red Pill espiritual, o superego deveria ser a consciência, o espírito realmente. A parte onde você desenvolve os seus princípios, valores, éticas, morais e tal, que freiam o seu ego. Então esse é o grande conflito dos homens, né? Isso que eu percebo, até no vídeo do Epifania sobre carnaval que inspirou esse daqui, tem um dos comentários em destaque lá, dos mais bem curtidos, é o cara dizendo, isso aí, Epifania, consola os redpilados que não querem ir pro carnaval ou não podem ir pro carnaval, não lembro bem como é que era o comentário, mas justamente isso, tem muito redpilado aqui, ou pelo menos dito redpilado, né? Que tem essa definição. É o ego e o alter ego, entendeu? O cara acha que é redpilado, ele sente que é redpilado, mas ele não pratica. Você percebe que o cara ainda tá num conflito, né? Ele ainda tá no esquema de barganha, entendeu? Ele ainda tá na Purple Pill. E, na verdade, a própria mente dele cria um golpe, nesse caso, né? É, obviamente, limitante. Cria uma desculpa para ele se achar autorrelevante e poder se encaixar no grupo dele de Red Pills. Não, eu sou Red Pill também, então eu estou inserido nesse grupo. Cara, Red Pill não é grupo, tá? MGTOW não é grupo, Machosfera não é grupo nenhum. É simplesmente um coletivo ideológico usado ali para discernir melhor os argumentos que estão ali envolvidos, tá? Você não tem que fazer parte de grupinho nenhum para se sentir inserido numa tribo, porque o ser humano ele é assim. Então, o cara fica nesse eterno conflito. Pô, e agora? Será que eu faço parte da tribo dos Red Pill? Ou eu faço parte da tribo da galerinha que vai pro carnaval e gosta de beijar na boca e enfim. E é claro, vai ter uma galera que tenta barganhar com isso, de que não, eu posso ser Red Pill e posso namorar, eu posso ser Red Pill e posso ir pra carnaval e tal. E de fato,
Como eu falei, você não tem que se adequar a nada não, tá? Não tem diretrizes aqui necessariamente. A Red Pill é simplesmente a consciência de que existe o seu ego, a sua projeção social e você tem que saber até onde isso é conveniente e útil para você. Você não tem que fazer parte de grupinho nenhum, tá? Esse é a Red Pill real do filme, né? A individuação, a saída da Matrix. Então você tem que ter certeza de que as decisões de que você está tomando não são para se adequar a um grupinho necessariamente. Por mais que levem você a isso, você tem que ter certeza de que as decisões que você toma são de sua responsabilidade, de sua total custódia. Mas como o Raccoon também já falava, e como eu já falei também, não existe Red Pill sem seguir o seu próprio caminho, tá? Vou deixar esse link aqui na descrição e no comentário fixado do Raccoon, onde ele diz por que o MGTOW é a verdadeira Red Pill, a única e verdadeira. E faz todo sentido quando eu digo pra vocês que depois que você se individua, você não segue mais o caminho de ninguém, né? Você descobre que é só você, tá sozinho como homem, ninguém tá nem aí por você. Então, pô, não resta nada além de seguir o seu próprio caminho. Você vai seguir o caminho mais de quem, né? E daí entra outro ego aí do cara, né? Pô, pra fazer parte do tal grupinho MGTOW, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que deixar de fazer o quê? Novamente, irmão, tu não tem que se adequar a grupo nenhum, não. O MGTOW, ele é só um conjunto ideológico, tá? Um conjunto de homens conglomerados ali que pensam de uma maneira X e agem de uma maneira X, tá? É só para discernir facilmente ali. É mais uma anedota, uma memética, um nomezinho que se dá, não tem rótulo, tá? Acabou, é só isso. Então, o que leva as pessoas muito a irem ao carnaval, né? E até os homens ditos despertos, não vou nem dizer despertos, tá? Os homens que consomem esse tipo de conteúdo, porque usar desperto é meio complicado. Como é que você vai discernir o despertar de cada um, né? Quem é mais desperto, quem é menos desperto? Como é que você vai garantir que a outra pessoa é tão desperta quanto você? Vamos botar aqui os ouvintes, os caras que acompanham esse tipo de conteúdo aqui, o meu, do Trânsito, da Epifania e de outros canais. O que leva essas pessoas ao carnaval de verdade é a própria natureza humana, é a vazão dos instintos humanos. Cara, festas, né, como essa, como o carnaval, existem desde que o ser humano é conhecido como ser humano, provavelmente desde antes do ser humano ser o Homo sapiens sapiens que nós conhecemos hoje, né? Então essa parada existe há centenas de milhares de anos atrás e a gente tem, com certeza, evidências arqueológicas, paleontológicas a respeito disso, tá? E em toda e qualquer civilização, cara, da civilização do norte da Europa, do meio da Europa, do sul da Europa, da Ásia, da África, das Américas, sempre tinha uma época ali, que era provavelmente, né, na primavera, onde o clima era mais ameno. Lembre-se, a maior parte da nossa evolução nós passamos através de uma era do gelo, né, que nem foi há tanto tempo assim, levando em consideração a data da Terra. Então, a primavera era um dos climas mais amenos ali, né, logo antes do verão e principalmente depois do inverno, depois daquele inverno rigoroso e tal. E a primavera também é um ambiente onde as frutas desabrocham, né? E muita fruta é de onde fazíamos as bebidas alcoólicas. As primeiras bebidas alcoólicas eram feitas da fermentação do açúcar das frutas. É por isso que no norte da Europa, lá a galera nórdica, né? Criou o hidromel, que inclusive gerou a tal da lua de mel. É por isso que os casamentos eles são feitos na primavera, até hoje, né? A maioria dos casamentos são feitos na primavera. E a lua de mel vem de uma cultura europeia, onde era dado ao casal o hidromel para que eles enchessem a cara, praticassem ali o ato na lua de mel e fizessem muitos filhos, certo? E a lua de mel, nesse caso, também tinha a ver com algum ciclo lunar lá, provavelmente da cultura deles. E o carnaval, veja só, ele também é europeu, tá? Ele surgiu em Veneza, na Itália, a primeira, pelo menos que leva o nome de carnaval, né? E ele já vinha de uma cultura grega, dionisíaca, que foi inclusive onde dizem que foi criado o vinho, que eles bebiam, na verdade, suco de uva, mas a festa dionisíaca, ela levou tanto tempo que o açúcar da uva fermentou e gerou o vinho. Aí eles ficaram mais tempo ainda. E as festas dionisíacas ao deus Dionísio eram feitas em florestas, né? Que envolviam os sátiros e as ninfas, como eu falei lá no vídeo da Dog Pill, onde os sátiros eram criaturas mitológicas completamente perversas, usados só para sexo, né? Como as ninfas também, não é à toa que o vício em sexo masculino é chamado de satiromania e o vício em sexo feminino é chamado de ninfomania. Por isso que chamamos mulheres jovens em idade fértil, né? Que exala muito aquela energia sexual de ninfeta. Essas criaturas, sátiros e ninfas, eram usados quase que exclusivamente só para sexo pelos humanos. E eles eram, inclusive, misturas de animais com seres humanos. Então, sim, nas festas dionisíacas rolava muito facilmente o tal do
a tal da bestialidade, né? Consumo de carne crua, pedopio também rolava pra caramba, todo tipo de balbúrdia, tá? Que vocês puderem imaginar aí. É igualzinho a tal da Sodoma e Gomorra na Bíblia. Até porque o carnaval ele leva o nome de festa da carne, daí o nome, né? Carnaval, vem do latim que significa carne, festa da carne. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas as máscaras e fantasias do carnaval eram porque, em Veneza, o carnaval era uma festa da elite, tá? E a elite, ela, obviamente, vivia socialmente de uma forma muito comportada, né? Tinha que dar o exemplo social e tinha que ter aquela hipocrisia ali de ser bem comportada. Mas no carnaval era o famoso analgésico da elite, era onde eles iam para deixar fluir os seus instintos humanos. E aí eles se fantasiavam e botavam máscaras para não serem, obviamente, identificados ali. E, cara, o carnaval desde Veneza era uma balbúrdia louca. Tinha relatos de guerra de merda, tá? Gente bebendo esgoto, sério. Também tinha aquela loucura padrão das festas dionisíacas, tá? Envolvendo menores, envolvendo animais, consumo de carne crua, canibalismo, morte, destruição. Tinha tudo isso. Então é por isso que é muito comum, né? Você vê aquela lindinha que tá ali no carnaval, mano, a família não sabe, tá? O namorado não sabe. Então é uma grande ocultação. Qualquer semelhança com a famigerada ovulação oculta, que está aqui no meu livro, né, meu e-book, na descrição e no comentário fixado, não é mera coincidência. Eu expliquei isso lá também. E é claro, o carnaval que nós temos hoje é herança disso aí tudo. Eu acho que esse tá bem comportadinho, tá? As pessoas dizem que o mundo está acabando e antes era melhor e tal. Tá, depende de quando antes, algumas décadas e gerações atrás, talvez. Mas hoje, o carnaval de hoje ele é bem comportadinho em relação a todos os carnavais, entre aspas, né? Porque o carnaval, ele, na verdade, é uma coisa mais situacional ali, mais regional, né? Mas entre todas as festas realmente de caráter carnavalesco que rolaram na história humana, irmão, a nossa de hoje ela é bem comportadinha. Mas é claro que a gente vai perdendo um pouco isso porque ainda é resquício da moral judaico-cristã, da nossa civilização ocidental aqui, das nossas tradições e tal. Mas relaxa, que daqui a algumas décadas de gerações isso vai se perdendo e a gente vai voltar pro normal, tá? Sim, por incrível que pareça, a balbúrdia é o normal do ser humano. E é exatamente por isso que eu digo que o que atrai as pessoas ao carnaval mesmo é um chamado interno, tá? É a vazão do instinto humano. Então mano, o ser humano ele evoluiu assim, tá? É porrada, briga pra caramba, todo mundo se matando, meter soco em todo mundo, quebrar os outros e quebrar tudo, e bagunçar, gritar, música alta, tamborzão, né? Fazer a baixaria sexual da pior estirpe. Envolver quem puder ser envolvido ali, independente se é humano ou não, se tá em idade de consentimento ou não, ninguém tá nem aí. Essa é a natureza humana, tá? Eu tô dizendo que isso é certo? Não, mas é natural. Nem tudo que é natural é certo, nem tudo que é natural é bom. Existem sim coisas que são certas por serem naturais, mas o próprio conceito de certo e errado hoje tá bem ambíguo e bem confuso. Daí, mano, aqui no Brasil o carnaval ele é tão forte porque é um país tropical, bastante quente, o verão mesmo tá me matando. Eu não tenho ar-condicionado no meu quarto, então é um inferno, eu tô vivendo aqui na frente do ventilador mesmo. Vocês devem muitas vezes ouvir até, né, no vídeo e tal, perdão por isso, mas fazer o quê? Estou investindo aí pra tu comprar um ar-condicionado porque não tá dando pra viver, meu irmão. O povo aqui tem sangue quente, tá? Já vem de uma cultura bastante hedonista, convenhamos. Por quê? Porque aqui não tem muito aquela disciplina, nunca foi necessário muito disciplina em áreas tropicais, né? Afinal, nos trópicos sempre teve abundância de frutas, né? Existem frutas aqui que dão o ano todo, por exemplo, banana. Não é como na Europa, não é como na América do Norte, onde só na primavera dá fruta, irmão. Aqui dá fruta o ano todo. Então, assim, a gente já não vem de uma cultura de caça, já não vem de uma cultura de disciplina, já não vem de uma cultura de guardar para o inverno. Aqui o inverno é praticamente igual a qualquer outra época do ano. Na verdade, aqui no inverno faz um calor miserável também, né? Então, as festas aqui na área tropical são bem mais comuns. E é por isso que, inclusive, a referência de que os estrangeiros têm de nós, né, é de que é um povo alegre, um povo festeiro, bem receptivo. Não é o que todo gringo diz sobre o Brasil, seja eufemisticamente ou não.
Pois então, e aí é claro, eu vejo pelo Twitter, aqui pelos comentários, uma galera com um pouco de ressentimento ao hedonismo, né? Como a Epifania já fez um vídeo com esse título, e a questão da enantiodromia também, e o cara, ele viveu às vezes uma vida de balbúrdia, como alguns santos fizeram, né? Exemplo de Santo Agostinho, exemplo até de outros homens não santos aí, né? Que viveram uma vida desgraçada, assim, na mais pura degeneração, e depois eles partiram para o outro extremo, né? O extremo da castidade, da moralidade e tal. Daí, às vezes, o cara Red Pill, ele, como eu, né, incluso também, caiu, assim, num momento de degeneração, onde ele sentiu um certo nojo de si mesmo, uma ressaca moral, e agora ele está barganhando para ficar no outro extremo, para, às vezes, até convencer a si mesmo de que ele é melhor hoje. Como eu já falei a vocês, manos, tudo é copy, tá? Só resta diferenciar o copy limitante do edificante. Se você ficar questionando, né, se o que você está fazendo não é copy, sem diferenciar o limitante do edificante, tu vai se churrascar logo logo, tá? Porque logo você vai chegar à conclusão, se você pensar o suficiente, que a sua consciência também é um copy. Ela só funciona para justificar suas demandas emocionais, dar uma desculpa para fazer o que o seu id quer, né? Vendo a teoria de Freud sobre a trindade da persona humana. Então é só você parar para pensar, você tá melhor hoje, você se sente melhor hoje, você tá feliz na sua situação, se sente realizado na sua situação, então é edificante. E não cai nesses papos de otário que você tem que acabar com todos os copos edificante ou limitante, que seja, porque isso aí na verdade inveja pela boa resolução dos outros, tá? Eu concordo com o Tricel. Essa parada do cara dizer que tudo é copy é só o cara que tem inveja da sua boa resolução e quer manter você triste porque ele é um vampiro emocional, ele tá na merda, ele quer levar você pra merda também. Para não se sentir sozinho. Lembra, o ser humano, ele é tribalista, tá? Ele quer todo mundo com ele juntinho e tal. Então, se ele não consegue sair da merda, o máximo que ele pode fazer para não se sentir sozinho na merda é puxar os outros pra merda, tá? E o fato é que é o seguinte, como eu já falei em vídeos, né? O homem Red Pill de verdade, eu sei, é uma merda dizer isso, né? Red Pill de verdade. Porra, quem é Red Pill de verdade, né? Quem é desperto de verdade? Como é que você vai atestar o despertar de outra pessoa? Sendo que o arquétipo do Cypher lá do filme, né, o traidor da Nabucodonosor, pode ser qualquer um. Não é à toa que ninguém desconfiava dele, né? Não dá pra saber o que tem na cabeça de cada homem. Mas eu cheguei à conclusão de que se você quer atestar a sua própria Red Pill, aí é com você, não você atestar dos outros. Mas você atestar a sua própria Red Pill é você estar seguindo o seu próprio caminho. E como eu já falei a vocês, né, o seguir o seu próprio caminho é uma questão de anti-ginocentrismo também, acima de tudo. É o cara centrar a ele mesmo na sua própria vida e não feminino. E o cara sabe que o carnaval é uma coisa extremamente ginocêntrica, porque é uma festa exclusivamente feminina, basicamente. Os homens estão ali como coadjuvantes, cooptados pela própria libido, tanto que tira a mulher daquela parada, meu irmão, só sobram os homossexuais e alguns poucos homens que realmente estão interessados ali na festa. E ainda são heterossexuais, né? Então é aquele negócio, tem muito cara desperto querendo ir pro carnaval pra ver se ele vai conseguir uma migalhinha, beijar uma boca aqui, né, leitada, enfim, pegar uma carninha usada, ou seja lá o que for, um prêmio de consolação, né? Alguma coisa pra ele não passar no seco, nem que seja de baixíssima qualidade, muito menos do que ele merece, mas o homem em si, ele não se dá tanto valor assim, né, pra achar que merece mais. Não só isso, tem a libido enchendo o saco dele, então ele tem que calar isso de alguma forma, e o homem, infelizmente, não é ensinado a calar a libido de outras formas, senão pagando o pedágio para o sindicato feminino. E é aí onde você vai ver muitos homens redpilados, ou migtal, ou seja lá o que for, né, que ele se auto-intitula dessa forma, nesses ambientes aí, fazendo uma suspensão temporária do seu próprio caminho, né? Agora ele não está seguindo o seu próprio caminho por um tempo. E ninguém tem que se rebelar quanto a isso, irmão. Eu não tô julgando os caras também, tô nem aí, na verdade. E você também não tem que ficar investindo emocionalmente, dizendo que esse cara é um traidor, esse cara não é migtal de verdade, esse cara não é Red Pill de verdade. Foda-se, meu nobre, foda-se. Porque, novamente, né, tu tá preocupado mesmo com o seu próprio caminho, então deixa o caminho dos outros. É por isso que eu digo, Red Pill, migtal, meu irmão, isso não é rótulo, tá? E mesmo que se fosse rótulo, não significa nada. Eu posso dizer que eu sou X ou Y e amanhã tá praticando coisa completamente diferente, como acontece, por exemplo, na quinta onda feminista, na sexta onda feminista, onde elas se dizem antifeministas, se dizem pró-homem, se dizem anti-misandria, mas na verdade praticam a mesma coisa que as feministas praticam, com o agravante de estarem mascaradas, né? E pegar os homens na surdina, dar o bote mesmo. Então é por isso que Red Pill é uma parada assim, só para discernir mesmo, é um nomezinho, não chega nem a ser um rótulo. É só para simplificar o diálogo, tá? E acabou. Então, senhores, esse é o vídeo de hoje. Desejo a vocês sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Corinthians do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.